Amigos e amigas, como e quando teremos uma vacina para combater o Covid-19? Esta, sem dúvida nenhuma, é uma boa pergunta, principalmente neste momento terrível da pandemia. Estou trazendo este tema pois a mídia internacional vem divulgando, e particularmente no Brasil, que estamos muito próximos, prestes a ter uma vacina contra o coronavírus. Não sou alarmista e tampouco desejo sê-lo. Contudo, lamento dizer, mas não é bem assim. Isto não é uma verdade completa. Aqui, quando se fala em chegar vacinas para brigar contra o coronavírus, a coisa é um pouco mais complexa, bastante mais complexa. Estamos diante de uma pandemia que, infelizmente, para a qual ainda não existe nenhum medicamento que possa combatê-la. Somente uma vacina poderá dar um basta definitivo neste mal que vem abalando assim terrivelmente todo o nosso planeta. E o que é uma vacina? Precisamos entender isso. Essa é a ideia. O que é uma vacina para consumo humano? Trata-se de um produto que, uma vez aplicado, tem o poder de induzir a imunidade e, dessa forma, evitar que o indivíduo seja contaminado por um determinado vírus, bactéria, ou que seja, por uma determinada doença. Atualmente estão sendo pesquisadas e desenvolvidas cerca de 120 tipos de vacinas para combater o Covid-19. Isto demonstra, sem dúvida nenhuma, que o mundo está vivenciando uma angústia muito grande. Felizmente, 3, 4, 5 vacinas já estão em fase bastante avançadas de desenvolvimento. É possível que ao longo do tempo cheguemos a um número bem maior de vacinas que, embora, isso é importante, tenham os mesmos objetivos, qual seja, combater o coronavírus, serão desenvolvidas, outras vacinas, serão desenvolvidas em plataformas com tecnologias diferenciadas que refletirão de forma mais positiva ou negativa, o tempo vai dizer, frente aos resultados de eficácia e segurança. No meu modo de ver, neste momento terrível que estamos vivenciando, ter um contingente maior de vacinas para serem desenvolvidas e testadas é algo muito, muito interessante e muito bom. Entretanto, tudo isso não é tão simples porque é básico e fundamental que estudos clínicos comprovem de maneira insofismável que a vacina que será posta à disposição das populações tenham garantidas a sua eficácia e segurança. Todo esse processo, minhas amigas e meus amigos, tem o seu tempo. Eu vou falar sempre na palavra tempo. Nada é realizado da noite para o dia. E como funciona tudo isso? Eu vou tentar explicar para vocês de forma simples e bastante resumida, uma vez que o assunto é extremamente complexo. Para que o medicamento chegue ao ponto de ter o seu consumo liberado pelas autoridades sanitárias de qualquer país dito regulado, esse produto tem que passar por uma série de testes, uma série de etapas, cada uma mais complexa do que a outra. Esse produto deve ter uma certidão de nascimento, como ele foi criado, a base dele, qual é o seu histórico de vida, da onde ele veio, quer dizer, uma verdadeira certidão de nascimento, uma história de criação. Esses estudos demandam enorme tempo e, não raro, muitos desses estudos, minha gente, não é incomum, é bastante comum, muitos desses estudos, desses desenvolvimentos, após meses ou anos de trabalho, são abortados, pois os pesquisadores percebem no curso dos trabalhos que não atingirão o objetivo pretendido, portanto não haveria justificativas, é óbvio, para seguir adiante. Assim sendo, tudo inicia com a etapa pré-clínica. O que é uma etapa pré-clínica? É uma molécula que foi estudada e estudos experimentais em cima dessa molécula, os denominados estudos
pré-clínicos, é o processo da pesquisa e do desenvolvimento que acontecem única e exclusivamente dentro de laboratório. E, não raro, aliás bastante comum, com a utilização de animais. Não é qualquer tipo de animal, enfim, com a utilização de animais. Admitindo-se a hipótese que esta etapa pré-clínica de pesquisa e desenvolvimento foi coroada de êxito, portanto, aprovada após incontáveis testes laboratoriais, elaboração de protocolos, etc. Novamente, diga-se de passagem, uma situação que demanda tempo, não é da noite para o dia, demanda muitas vezes anos, ok? Não é da noite para o dia, para se chegar a uma conclusão de que se trata de um produto viável. Segue-se então para as etapas subsequentes, denominadas de fases clínicas. Este é o ponto interessante em que o possível futuro medicamento está naquele momento em que ele sai do conforto do laboratório, das teses, da premissa, da elaboração, do desenvolvimento, quer dizer, ele sai daquele conforto de laboratório para chegar à realidade da vida, ou seja, à realidade da doença. Uma vez tendo, e aí você tem que criar um desenho, né? O que você vai fazer agora? Como é que você vai testar esse produto nos seres humanos? Então, uma vez tendo o desenho de como será realizado os estudos clínicos, este estudo terá que receber uma anuência de alguém. Não é uma coisa que eu escrevo e digo, bom, gente, agora eu vou aí pegar um monte de voluntários, vou fazer o que tem que... Não, não é assim. Esse estudo vai ter que passar por um comitê de ética, inicialmente ligado a uma universidade ou algum hospital de renome que tenha a intimidade com a pesquisa clínica. Após esse passo, o estudo clínico passou por esses comitês da universidade. Após essa passagem, esse estudo clínico vai ter que ter a aprovação da CONEP. O que é a CONEP? É a Comissão Nacional de Ética e Pesquisa. E, posteriormente, ainda tem que ter anuência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Olha como essa situação é complexa. Na medida em que essas entidades anuírem, aceitarem que o estudo clínico está perfeito, dentro dos padrões científicos, técnicos, científicos, éticos, etc., então, aí começa as 3 fases do ensaio clínico. Fase 1, fase 2, fase 3. Quer dizer, tudo isso, novamente, eu estou usando a palavra tempo. Tudo isso está rolando o tempo, quer dizer, já dá para perceber que não é da noite para o dia. A fase 1, lembrando, desta feita, já fora do laboratório de pesquisa clínica, já não tem mais laboratório. A fase 1, tá certo? Ela será iniciada usando voluntários saudáveis, em um número bastante reduzido. E ela tem como objetivo o quê? Avaliar a via de administração do produto. O que quer dizer isso? Vai ser oral a vacina? Vai ser intramuscular? Vai ser venosa? Vai ser de alguma outra forma? Tá certo? Então vai avaliar a via de administração, vai avaliar a dose, vai começar a avaliar qual é a dose mais segura a ser utilizada, tá? E já vai começar a verificar se nessa fase 1 já está apresentando para aqueles voluntários algum efeito colateral. Lembro também, novamente, o tempo, que a escolha desses voluntários que vão participar da fase 1, de todas as fases, né? Não é nada assim aleatório, vem cá, vem aqui, vem fazer. Não, não é assim. Vai demandar tempo, porque nós temos que selecioná-los com muito critério. Nós temos que cumprir com protocolos que contemplam critérios de inclusão e exclusão. Quer dizer, essa pessoa pode participar por causa disso, esta pessoa não pode participar do estudo clínico por causa daquilo. Quer dizer, tudo isso tem que ser analisado com muito critério. Após o término da fase 1, os especialistas avaliarão os dados compilados, novamente o tempo, e
depois disso, de criteriosamente analisado, tá certo? Vão chegar à conclusão de que podemos ir agora para a fase 2, tá certo? A fase 2 da pesquisa clínica. O que é a fase 2? É a continuação, com o objetivo de obter mais dados de segurança, a começar a avaliar também a eficácia do produto, do medicamento, assim como também acertar as doses aplicadas e avaliar também novos efeitos adversos ou colaterais que não foram apresentados ainda na fase 1. Quer dizer, uma continuidade. São voluntários também, agora só que num número um pouquinho maior do que o utilizado na fase 1. Concluída essa fase 2, mais uma vez, os resultados serão compilados e avaliados pelos pesquisadores. Novamente, mais tempo. Em sendo aprovada a fase 2, entra-se finalmente na fase 3 do estudo clínico, que fundamentalmente busca o quê? Busca a segurança, a eficácia do produto, além de identificar efeitos colaterais provocados pelo produto na população, que até então não foram relatados. E aí o número já dos testados, dos voluntários, vão crescer muito. Pode-se falar em números bastante elevados, 5 mil, 10 mil e até muito mais que 10 mil. Vai depender muito do aporte financeiro que será conseguido para que possa-se fazer um estudo, digamos, multicêntrico, quer dizer, em vários países ao mesmo tempo, buscando uma quantidade maior de pessoas que estão sendo submetidas. Porque quanto mais gente você tem, você consegue ter um número de resultados onde você vai poder, depois de tabulá-los, ter uma ideia muito forte do que significa quando esse produto chegar a atingir 10 milhões, 20 milhões, 100 milhões, 1 bilhão de pessoas. Quer dizer, você consegue ter uma previsão de tudo que, de certa forma, pode acontecer, principalmente no que tange a resultados positivos, a resultados negativos, a efeitos colaterais, etc. Esta fase, gente, ela é a fase crítica, porque ela não pode ser realizada de forma rápida, não pode ser antecipada e muito menos atropelada. Vamos correr aí, vamos atropelar, bababá, porque tem que dar vacina aí para o povo. Não tem que fazer isso porque não vai dar certo se fizer isso. Uma vez que os seus resultados poderão se transformar, já falei, em uma previsão daquilo que pode acontecer no futuro. Então não tem como sair correndo contra o tempo, por ser extremamente perigoso. Muito bem, terminada essa fase, terminou o estudo clínico, 10 mil, 20 mil, 5 mil voluntários, não tem problema. Terminada essa fase, todos os dados vão ser agora reunidos e finalmente compilados. E esses dados vão ser apresentados às autoridades sanitárias, no nosso caso de Brasil, a Anvisa, com o objetivo de quê? De ter o produto registrado, tá certo? Eles vão analisar todos os dados e vão, esperamos, registrar o produto, o que dá o direito de ser utilizado pela população. Novamente o tempo, tudo isso não é da noite para o dia. Agora, nós temos que levar em consideração outras situações. Por exemplo, nós vamos precisar, o mundo tem 6 bilhões de habitantes, 6 bilhões e tantos, quer dizer, em tese, nós temos que vacinar 6 bilhões e tantos de pessoas, tá certo? Agora, nós também sabemos que não há a menor possibilidade, dado o tamanho, o número de doses que possam ser produzidas num curto espaço de tempo, de ter essa quantidade para, enfim, vacinar essa gente e essa gente toda. Ou seja, nós estamos falando de uma pandemia, de alguma coisa que está pegando o mundo inteiro, tá certo? E não de uma endemia, que é uma coisa localizada, ou uma epidemia que é um pouco maior, etc., mas que estamos falando em número menor de pessoas acometidas, ok? Então, segue ainda outras perguntas. Quem irá fabricar essas vacinas? Qual será a capacidade produtiva de cada planta produtiva? Tudo isso tem que ser visto, porque uma planta fabril para fabricar medicamentos, além do custo extremamente elevado,
também terá que seguir muitos protocolos. Não, eu montei uma fábrica, ó, vem cá, vem aqui, vamos montar a fábrica. Não é isso, não. Nós estamos falando de coisas que demoram anos. Nós vamos ter que seguir protocolos. Antes de se iniciar uma fabricação do produto para consumo público direto, nós vamos ter que obrigatoriamente passar por testes, por pesquisas de lotes pilotos, validações de métodos de produção, preparação de protocolos de controle de qualidade e segurança, o que demora muito tempo. Ou seja, e aqui faz uma pergunta: aqueles que querem fabricar esses produtos, quer seja público ou privado, público vai demorar 1,5 milhão de anos, teria que ser o privado. Vale a pena investir, sob o ponto de vista financeiro, dinheiro nessas fábricas? Essas perguntas, elas precisam ser avaliadas, as respostas. Tudo isso é complexo e de altíssimo custo. Finalmente, eu digo o seguinte: qual é a constatação? O mundo e os países emergentes e os menos desenvolvidos, que ainda terão, infelizmente, não tem jeito. Não tem jeito. Nós teremos que conviver com o coronavírus por algum tempo. Um tempo um pouco maior. E esperar até poder imunizar todas as suas populações. Estou sendo alarmista? Não, eu estou falando a verdade. Nós ouvimos as histórias aí que determinado produto é fabricado e um determinado país compra tudo para usar dentro do país e não vai deixar sair dali. Então, o mundo vai sofrer isso, infelizmente. Claro que a pandemia irá, em alguns países, vai reduzir a sua ferocidade. Eu sou otimista e acredito que mesmo a partir de agora, se houver uma forte liderança para gerenciar todo esse processo que está acontecendo no Brasil, de controle da pandemia, se a testagem for aplicada maciçamente, eu tenho muita confiança que o Brasil poderá enfrentar com maior segurança esse momento, não permitindo que a doença se alastre mais do que já está dentro do nosso meio. Mas depende muito desses gestores que até o momento não estão fazendo ainda a coisa como deve ser feito. Eu tenho fé e convicção que nós vamos domar este monstro já a partir de agora, dentro de um processo, repito, se os gestores tiverem competência, se tiverem responsabilidade, se trabalharem do lado da ciência. Dessa forma, minhas amigas e meus amigos, eu não tenho dúvida nenhuma que eu continuo dizendo: vamos usar as máscaras, não vamos abdicar do álcool em gel, da higiene e do distanciamento entre as pessoas. E se pudermos, dentro do possível, mantermos o nosso isolamento social o mais longe possível das aglomerações. Eu não tenho a menor dúvida que temos que manter esse protocolo. Com certeza, minha gente, também não tem dúvida, a vacina virá, mas não amanhã, logo após o café da manhã, como muitos achando que vai ser dessa forma. Não vai ser. É isso aí.